Nesta nona parte da palestra Artes Marciais e Educação para o Futuro, Grão-Mestre Léo Moura começa a responder as perguntas da plateia. A primeira é sobre como podemos respeitar o tempo de cada aluno no processo de educação. Boa pergunta. Vamos ver? Dentro da lógica da estratégia chinesa, se valoriza muito o tempo das coisas, o processo que as coisas percorrem. E num cenário de educação que valoriza tanto o resultado, qual é o papel desse processo que valoriza o tempo das coisas, no caso das pessoas, né? Boa pergunta. Primeira coisa importante... Por favor, você pode falar seu nome, porque aí as pessoas podem conhecer você. Boa noite a todos, eu me chamo Thiago Pereira e sou profissional de artes marciais do Wing Chun, né, diretor do Núcleo MEIA. Obrigado, Thiago. Por isso que nós temos que focar nos objetivos da educação. A educação é para preparar o cidadão para servir a sociedade dentro de uma determinada necessidade social ou para valorizar o indivíduo dentro do seu tempo, porque cada um tem um tempo diferente de maturidade e de conscientização. Então, quando você divide, obviamente, em anos, séries, como nós temos, isso é um processo que, né, é bem questionável. Eu vou dar um exemplo simples: alfabetização. Então, sabemos que essa alfabetização, a coordenação, né, visomotora, a coordenação, né, principalmente fina, que requer a escrita, né, e a fala e a leitura, e uma depende da outra, vai amadurecendo conforme a evolução do sistema neuromotor da criança. Sabe, o Carlos Rabelo, que você conhece, fez uma afirmação bem interessante, nós estávamos conversando sobre isso, que todos nós nascemos prematuros, né? Por quê? Porque nosso sistema neurológico continua a evoluir mesmo depois do nascimento. Que muitas vezes isso não acontece com os outros animais. O cavalinho, ele já nasce e já sai andando. Então, isso não acontece com o ser humano. E isso afeta quando você tem, muitas vezes, que apresentar algum resultado, alguma coisa nesse sentido. Em contrapartida, por que é necessário os resultados? São necessários os resultados? Porque senão nós não vamos ter nenhum tipo de gestão, porque essa gestão seria muito particularizada. Nós estamos falando de educação pública, nós estamos falando de um processo amplo, não estamos falando de um processo individual. Por isso que eu acho tão importante esse ajuste que tem que ser feito, né, entre você ter uma educação formal e, ao mesmo tempo, ter uma educação paralela, que não precisa iniciar depois da educação formal. Pode ser de acordo com cada situação. Hoje eu vejo as escolas muito flexíveis, inclusive, com relação a isso. Tá? Mas muitas vezes ele fica com uma marca lá porque tirou nota baixa em função de uma avaliação que não faz jus à performance do aluno. Ou, muitas vezes, aquela avaliação não é apropriada para o momento que o aluno está vivendo. Então, nós temos que fazer todos esses ajustes, né? E, muitas vezes, você vê, o ponto que eu vejo que é fundamental, muitas vezes não é a educação do aluno, é a educação dos pais. Então tem que vir, e é interessante porque se você observar a escola como empreendimento, ela tem uma característica muito peculiar, porque você presta serviço para um cliente, mas quem paga por esse serviço é uma outra pessoa, é um terceiro, que no caso são os pais, principalmente quando você está falando de educação infantil, está falando de educação, né, fundamental. E também do ensino médio, né? É raro você encontrar alunos do ensino médio que pagam pelas suas aulas, a não ser que seja supletivo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, é interessante você observar que a educação, hoje mesmo eu estava saindo do almoço, Felipe estava ouvindo, né, eu conversando com o psicólogo da escola que eu trabalho,
E nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Porque nós estamos trabalhando uma aproximação dos pais para que haja essa participação dos pais nesse sentido, tá? Então, por quê? Porque isso também relativiza a importância das notas. O pai não fica fazendo pressão para o filho tirar uma nota boa, uma vez que ele está entendendo e tem uma parceria com a escola para entender, olha, nós temos aqui um sistema que nós temos que seguir em função da delegacia, das demandas da delegacia de ensino, mas o seu filho está dentro dessa evolução, está evoluindo, olha só o que está acontecendo, por isso que a nota dele ainda não é uma nota X, Y ou Z, em função da evolução dele. Então, tudo isso é muito importante, né? Saber como trabalhar. Meu filho, quando começou a vida estudantil dele, ele estudou numa escola americana e ele era o único da classe dele que era brasileiro. E ele não falava inglês em casa. Então, ele teve muita dificuldade em aprender a língua inglesa. E aí, a psicóloga nos chamou para poder fazer toda essa mediação e tal. E ela fez uma explicação muito interessante para mim. Ela falou assim, olha, aqui tem 3 tipos de alunos, né? Tem os walkers, os pacers, os jumpers e os runners e os jumpers. E o seu filho provavelmente é um jumper. Ou seja, 4 tipos, né? O que é esse jumper? É aquele aluno que parece que não sabe, depois ele dá um salto e aprende, né? Então, hoje, pensando bem, acho que a psicóloga estava mais preocupada com que nós demandássemos um resultado, então veio com essa história de jumper, né? Talvez se fosse numa escola pública, ia falar que o moleque é retardado mesmo, né? Não aprende, né? Está demorando para aprender, né? Mas lá na escola americana eles falaram, é um jumper, né? Quer dizer, ele não aprende, mas depois ele vai dar um salto e aprende. O que efetivamente aconteceu, né? Seguramente hoje meu filho fala inglês bem melhor que eu, né? Né? Tem toda a sua experiência lá, mas isso é interessante. Saber respeitar o tempo de evolução do aluno dentro das suas diferentes, dos seus processos pessoais, que é um dos grandes desafios, inclusive, para você que é um profissional, né, de Wing Chun e sabe disso, né? Porque muitas vezes ele não vai ter aquela evolução que o mentor, que o professor espera. Muitas vezes a ansiedade é do professor e não do aluno. Por outro lado, temos que estar sempre atentos como que caracteriza o aluno, porque muitas vezes o aluno é um sem vergonha, ele é aquele folgado, né? Aquele que precisa de uma demanda para poder apresentar alguma coisa. Então, tudo isso tem que estar devidamente ajustado, tá? E isso só vai acontecer se houver uma particularização da educação. Ou seja, e não pense você que tem que ser a escola particular, não. Ele pode fazer isso na escola pública, só que tem que ter um sistema de visualizar isso de uma maneira que é o quê? É aquela atenção ao detalhe que o professor tem que ter. Que muitas vezes tem aquele aluno quietinho lá no fundo, que eu falo, isso aqui não dá problema porque não me enche. Mas muitas vezes ele é o mais preocupante do que o Joãozinho que te perturba o tempo todo, mas está achando a sua maneira de fazer a interação com o professor. Porque quando o aluno faz aquela bagunça, ele está fazendo a sua interação, ele está buscando alguma maneira, a sua maneira de interagir com a classe, com o professor. O mais problemático é aquele que não fala nada, está lá quieto já entrou na fase depressiva. Esse é o mais preocupante.